Elizabeth Báthory, mais conhecida como a Condessa de Sangue, talvez tenha sido uma das mais perversas e sanguinárias mulheres da história. Vocês verão o porquê. Elizabeth, ou Isabel Báthory, como preferia ser chamada em português, nasceu no dia 7 de agosto do ano de 1560 e faleceu em 21 de agosto de 1614. Elizabeth era filha de pais ricos e aristocráticos da Hungria. Elizabeth passou por algumas doenças graves na infância, como a epilepsia, e cresceu numa época em que as forças turcas conquistaram a maior parte do território húngaro, sendo campo de batalha entre Turquia e Áustria. Uma certa vez, o castelo onde ela morava com seus pais e suas irmãs foi invadido. Elizabeth conseguiu correr e se escondeu, mas suas irmãs não tiveram a mesma sorte. As garotas foram estupradas e assassinadas na frente dos olhos de Elizabeth. Quando a invasão acabou, Elizabeth saiu de seu esconderijo e descobriu que seu pai também havia sido morto naquela mesma noite. Muitos autores e historiadores acreditam que esse foi um dos motivos principais para o sadismo de Elizabeth, pois na época ela teria mais ou menos uns 10 anos de idade. Um ano depois, quando ela tinha 11 anos, sua mãe, que estava viúva, arranjou um casamento para ela com um homem chamado Ferenc Nadasti e foi morar em seu castelo nessa mesma época. Na verdade, ela apenas ficou noiva, o casamento seria anos depois. E lembra que estamos falando de uma época lá pro ano de 1560, que nessa época era bem comum isso. Aos 14 anos de idade, ainda com a mão prometida em casamento, ela acabou engravidando de um camponês. A família de Nadasdi isolou ela no castelo sem deixar que ninguém a visse. Quando a criança bastarda nasceu, deram dinheiro para algumas pessoas da aldeia sumirem com ela para sempre, e assim fizeram. Aos 15 anos, ela finalmente se casou com Ferenc Nadasdi, que era um general importante das guerras que aconteciam. Elizabeth era uma jovem extremamente culta e inteligente. Nessa mesma época, com 15 anos de idade, ela já sabia falar 3 idiomas diferentes, o húngaro, o alemão e o latim. A jovem também era extremamente bonita e atraente. Chegou a se tornar a mais bela aristocrata. As pessoas, ao verem sua beleza, não conseguiam imaginar que aquela mulher adorava ver o sofrimento alheio. Em uma época em que judiar de empregados e escravos era algo comum, Elizabeth Báthory se destacava. Ela era muito egoísta e agarrada ao dinheiro. Lembra que eu mencionei que o marido de Elizabeth, o Ferenc Nadasti, era um importante general de guerra? Por causa disso, ele se ausentava muito do castelo. Com isso, Elizabeth procurava outros prazeres, e esses prazeres que ela gostava era violentar as escravas do castelo. Qualquer coisa que acontecia, Elizabeth castigava as escravas. E ela as castigava com torturas. Ela começava bem devagar, apenas enfiando agulhas nos seus seios e embaixo das unhas. Com o tempo, a tortura foi aumentando. Ela chegava até mesmo a matar as escravas. Há relatos que Elizabeth tirava as roupas das meninas e as jogava nuas na neve. Em seguida, molhava o corpo delas para que morressem congeladas pouco a pouco. Depois disso, ela anotava tudo em detalhes em seu diário. Nele há registro que certa vez, num acesso de raiva, ela chegou a abrir a mandíbula de uma serva até que os cantos da boca se rasgassem. Pouco depois, ela começou a ser chamada pelo apelido de vampira, pois ela mordia suas criadas. Há muitos relatos em seu diário que uma vez, uma de suas criadas puxou seu cabelo acidentalmente enquanto os escovava. Elizabeth simplesmente espancou até a morte a garota por isso. Após seu marido descobrir as atrocidades que ela fazia, ao invés dele ir contra, ele simplesmente começou a fazer o mesmo enquanto estava no castelo. Em seu diário há um relato que diz que certa vez eles amarraram uma garota nua na floresta, passaram mel por todo o seu corpo e deixaram ela ali para os insetos degustarem não só o mel, mas o corpo dela também, a carne dela. Lá pelo ano de 1585, Elizabeth deu à luz a uma menina que deu o nome de Ana. Nos 9 anos seguintes, deu à luz a Úrsula e Catarina. Em 1598, nasceu seu primeiro filho, Paul.
Ao julgar pelas cartas que escreveu aos parentes, Elizabeth era uma mãe boa e também era uma ótima esposa. O que não era de se surpreender, visto que os nobres costumavam tratar sua família imediata de maneira muito diferente dos criados mais baixos e da classe dos camponeses. Outros divertimentos de Elizabeth durante a ausência do conde era visitar sua tia Clara Bathory, que era bissexual assumida e muito rica e poderosa. Clara tinha sempre muitas putas disponíveis para ambas brincarem, se é que me entendem. Em 1604, quando ela tinha 44 anos de idade, seu marido morreu e ela se mudou para Viena. Depois disso, seus atos se tornaram cada vez mais pavorosos e depravados. Arranjou uma parceira para suas atividades, uma misteriosa mulher de nome Ana Darvulha, que lhe ensinou novas técnicas de tortura. Os banhos de sangue. Nessa época, com 44 anos, Elizabeth Bathory continuava muito linda, mas como toda mulher bonita e vaidosa, considerava que envelhecer era uma maldição em sua vida. Muitas mulheres que ela se envolveu após a morte do marido eram praticantes de magia negra. Com isso, Elizabeth começou a acreditar que o sangue de virgens, ao ser esfregado na pele, ajudava a combater o envelhecimento. Existem lendas que dizem que ela enchia banheiras com sangue e se banhava lá dentro, mas isso na verdade é apenas um mito. Ela apenas se ensopava do sangue enquanto torturava as garotas. Isso é o que ela relata em seu diário. Inclusive, às vezes, ela diz que ela precisava trocar de roupa durante as torturas, pois estava extremamente encharcada de sangue. Uma pessoa apenas não era suficiente para isso, então ela começou a ter mais de 3 vítimas de uma vez só. As matava em seu quarto e acabava molhando tudo com sangue. Logo, os camponeses da aldeia começaram a perceber que as meninas que iam para trabalhar não voltavam mais. Foi quando ela começou a ficar sem escravas ou outras garotas, pois ninguém queria ir para lá. Por isso, Bathory começou a matar até mesmo mulheres da nobreza. O pastor da aldeia, que fazia os enterros, começou a estranhar aquele número absurdo de mortos que vinham do castelo dela e, a partir daí, negou continuar enterrando aquelas pessoas. Mesmo com Elizabeth dizendo que elas morriam de doença, acidente ou até mesmo se suicidavam. Mesmo assim, o pastor recusou, pois há 2 décadas havia tendo mortes de mulheres naquele castelo. Elizabeth Bathory começou então a jogar os corpos do lado de fora do castelo e deixava lá para que os animais comessem e sumissem com os cadáveres dali. O julgamento. Em 1910, o rei da Hungria ficou sabendo desses fatos que estavam acontecendo e mandou investigar o que era aquilo. Nesse mesmo ano, ela foi presa e foi a julgamento pelos seus crimes, no mês de dezembro. Em seu julgamento, uma das 5 pessoas que deporam mencionaram mais ou menos 30 vítimas que tinham conhecimento, e uma dessas testemunhas sabia sobre o seu diário, aquele que ela detalhava todos os assassinatos. Lá no diário, encontraram o número de vítimas que ela fez. Eram mais de 650 nomes, a maioria jovens meninas. Em janeiro do ano seguinte, saiu sua sentença. Seus cúmplices foram todos condenados à morte e Elizabeth Bathory foi condenada à prisão perpétua, em seu próprio castelo. Ela ficou presa em um quarto que não havia portas e nem janelas, só uma pequena abertura para passagem de ar e comida. Lá, ela ficou presa até sua morte, em 21 de agosto de 1614. Foi sepultada nas terras de Bathory, em Exede. Não sei a pronúncia correta, tá, gente? O seu corpo deveria ter sido enterrado na igreja da cidade, mas os habitantes acharam repugnante a ideia de ter a infame senhora sepultada em sua cidade. Até hoje, o nome de Elizabeth Bathory é sinônimo de beleza e maldade para os povos de toda a Europa.